preguei no Teatro Municipal no Japão, reunimos 606, não sei. E eu preguei, falei, agora eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Aí lá na frente, era todo mundo falando em língua, eu chamei um japonês, não sei se é japonês ou se é língua estranha. Mas aqueles irmãos crentes dizem, não, pastor, não é japonês, não, é do céu. Conta aí! 60. Batizado com o Espírito Santo. É obra missionária, é obra missionária, é obra missionária, é obra missionária. Temos que entender que temos uma missão a cumprir. A minha ida para os Estados Unidos foi no ano de 2000. Socorreu uma obra missionária que estava em Miami Gardens. E ali eu encontrei 6 pessoas. Mas o Senhor nos deu graça e eu pregava para 6 pessoas. Eu, Jesus, eu já preguei para milhares, convidado em todas as festas desse Brasil, Gideões missionários de Camboriú, preguei 9 vezes. A última tinha 200.000 pessoas, eu estou pregando para 6. Isso é um choque. O Espírito Santo não prega como se tivesse 6.000. Desses 6, irmãos, o Senhor nos deu 30, 40, 100, 150, 200, 300, 400, 540. E lá vem uma mineira de Governador Valadares, traficante de cocaína, maconha, enchia a cara, veio para a igreja. Noádia é o nome dela. Veio para a igreja cheia de tudo isso. Nós oramos Jesus libertou. Ela tornou-se uma missionária para ele todo domingo. Ela entrava na frente, 3, 4 horas atrás dela. Aí, pastor. Aí, pastor. É só ensinar que eu já ganhei para Jesus. Eu batizei mais de 300 brasileiros em Pompano Beach, na Flórida. Porque não só ela, outros irmãos iam chegando de fora e Jesus já nos dando. E na América, uma igreja grande, eu entendo, está 100 membros, a nossa tinha 540. O senhor veio embora aqui, Deus mandou voltar para o Brasil depressa, eu estou aqui. Para quê? Para ensinar a igreja. A igreja está passando necessidade em todo o Brasil. E eu vou te levar de volta para você avisar que eu estou voltando. O senhor abandonou? Não, teve 3 filhos nos Estados Unidos, que é presidente da igreja. Passei por Paulo Lucas Sacramento Júnior, e tem 8 netos americanos. Toda semana recebe, Jesus está salvando. Missão é isso, irmão. Eu sustentei na Flórida 54 famílias de missionários em várias partes do mundo. Mas há uma recordação muito boa na América Central de Honduras, onde nós tínhamos 16 missionários. Eu levei algumas empresárias da igreja e fomos a Honduras. E ali aquelas mulheres que têm dinheiro, começou a subir comigo aquela serra e entrava numa casa, uma família com 5 pessoas com uma espiga de milho para almoçar uma espiga de milho. E aquilo foi descendo. E a igreja me ajudou. E nós compramos propriedade em Honduras. Temos obreiros em Honduras. E há pouco tempo eu encontrei alguns irmãos. Diz, pastor, Honduras hoje está na mão de Deus. A sua marca está lá, o senhor passou por lá. E a sua igreja abriu a mão na obra financeira. E aquilo que o senhor comprou, está tudo em pé, tudo transformado. E Jesus está salvando ele. Meus queridos, missão é isso. Não tenha em mente que missionário é turista. Não. Os meus primeiros nos Estados Unidos foi sofrido. A igreja falhou comigo nos meus salários, mas Deus foi me dando graça, e graças a Deus não precisa depender de um centavo de ninguém. A própria igreja crescendo. E hoje nós estamos numa catedral para 1000 pessoas.
Aleluia. Mas a mais linda igreja que tem lá fora é a Assembleia de God Mission, Assembleia de Deus da Missão, onde meu filho é o presidente. Parou a missão, veio a crise em 2007. E o desemprego foi total. As empresas de construção quebraram, os brasileiros tudo fazendo construção, 300 voltaram para o Brasil. De repente eu perdi 300 mil, porque o desemprego foi geral. Tive que cortar várias obras missionárias, mas não tudo, porque Deus deu graça ainda. E hoje meu filho diz: pai, nós estamos com missão na África. Mais de 100 órfãos na África da guerra. Temos 2 missionárias cuidando dos órfãos e ensinando que o Senhor é deles. 25 missionários em Cuba. Cuba passou pela maior desgraça da história há quase 60 anos atrás. Fidel Castro derrubou o presidente e colocou uma ditadura. Ele era advogado e disse: daqui 5 anos vocês vão ver uma outra Cuba. E foi pura verdade. Passou 5 anos e Cuba está na miséria até hoje. Ensinou Bolsa Família. O que eu falei? Nem algo é para você calar. Só para segurar a boca. Parece até o Lula. Nós temos que orar pelo Brasil. Quase que o Brasil vira uma Venezuela. Mas ainda tem deputados, crentes e não crentes, que têm a Deus. Os projetos dos comunistas não passaram. Saiba escolher o novo presidente. Por quê? Porque nós temos liberdade de expressão. O Estado não é laico, não tem religião oficial, mas em todo cantinho desse Brasil tem uma igreja igual a nossa. Cuba tomou Fidel Castro tomou todas as propriedades da igreja, inclusive da igreja católica, matou padres, levou os pastores para o paredão e passaram fogo. Mas tinha uma família do pastor Hernandes, mulher e 2 filhos, foram para o paredão e os oficiais de Fidel Castro fez uma promessa: Hernandes, nega Jesus e vem servir Fidel Castro, e nós não vamos te fuzilar. E nós vamos começar pelas crianças, depois sua mulher, depois você. Fidel Castro olhou, ou melhor, o pastor olhou para a família e ele disse: nega não, pai. A mulher disse: não nega não. Os filhos: não nega não, pai. E as crianças foram colocadas no paredão e os fuzis preparados para atirar. Nega, Hernandes falou: não nego não. Vocês querem morrer? As crianças dizem: queremos. Por amor de Jesus. E ele pediu: deixa eu cantar com meus filhos. Olha a história de Cuba. Eles falam espanhol em Cuba. E ele cantou: eu vou seguindo a Jesucristo, deste caminho eu não desisto. Eu vou seguindo a Jesucristo, atrás não corro, não corro, não. Foram fuzilados. Imagine o coração do pai e da mãe. Colocar a esposa e diz: nega, Senhora Jesus. Nego não. Olha os seus filhos. Não nego não. Nós vamos fuzilar. Pode fuzilar. Então deixa eu cantar mais uma vez. Eu estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Eu estou seguindo a Jesus Cristo, atrás da volta não. Sobrou só o pastor Hernandes. Olha, tua esposa, teus filhos estão cortados de mal. Nega Jesus, vem servir Fidel Castro. O pastor foi para o paredão e disse: deixa eu cantar, depois vocês fuzilam. Se me deixarem os pais amigos e me cercarem muitos
consumo, mas dentro das igrejas, teve que devolver tudo, porque se ele não sai da frente, a igreja passar por cima dele. E deu caso, morreu, eu imagino onde ele está. Mas os fiéis entregaram sua vida. Uma foi ganhada de sangue, mas a obra não acabou. Os milhões missionários de Camboriú está sustentando 500 missionários em Cuba. Meu filho está sustentando 25. Cuba é uma miséria até hoje. Até hoje tem Bolsa Família. O cubano não trabalha, vai buscar a Bolsa Família. Para quem trabalhasse, o Lula mandava dinheiro para ele. E Cuba hoje está no avivamento. Sabe quanto ganha o médico em Cuba? $550. E quanto ganha o missionário? $25 cada um. Pastor, só isso? Isso lá é riqueza. Isso lá é muito dinheiro. Porque teu caso acabou com Cuba, mas a igreja está levantando Cuba. Glorifica o Senhor pela missão, pela missão, pela missão, pela missão. É a igreja, irmão. Esse mundo só está inteiro por causa da igreja. Por quê? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Algumas estatísticas, eu disse de manhã que eu falaria algumas estatísticas da missão mundial. Na Ásia, eu já estive na Ásia. Eu tenho um amigo, o Dr. Elias Dantas, mora em Nova York, é cidadão brasileiro e é cidadão americano, mas ele é encarregado de toda a obra missionária na China, na África, na Índia e no Oriente Médio. É ele quem leva missionários e a América despeja $milhões. A América do Norte é o primeiro país no mundo em missão. Desde 1750, a América sustenta missionários no mundo inteiro. É por isso que ela é a maior nação do mundo. É um país evangélico. Alguém vai falar da América. A América está debaixo de um avivamento, irmãos. Temos igrejas americanas com 20, 30 mil membros. Igrejas brasileiras para todo lado, chinesa, japonesa, haitiana, e tudo quanto é nação. Deus mandou muitos crentes para a América. A Coreia está cheia de coreanos fazendo o quê? Missão. Aonde? Nos Estados Unidos. Lá hoje, na China, 1.400.000.000 de habitantes. Quanto que eu falei? 5 vezes mais do que o Brasil. O Brasil está com 207 milhões. Mas calcule o que Deus está fazendo na China, né? Doutor Elias disse para mim, pastor Paulo, Jesus está salvando. Isso sabe que ele me falou há alguns anos atrás. 30 mil chineses por dia. A China já está hoje com mais do que a população do Brasil. São 207 milhões aqui. A China já tem mais de 200 milhões de crentes. Não testamento. Eu tinha uma professora na nossa escola teológica nos Estados Unidos, que ela foi missionária na China. Ela disse, pastor, o senhor não imagine, quando a gente para pregar, se prepare para ficar 3, 4, 5 horas em pé, porque vai chegando chinês, mas você não pode parar, você tem que continuar pregando. Eles estão aceitando Jesus. Mas acima da China, faz divisa com a Coreia do Norte, onde está aquele processo, quase matando o povo de fome e fazendo bomba atômica. Mas ali a igreja também está. Como? A China está infiltrando. Agora olhem pela Coreia do Norte, porque ele começou a fazer uma reconciliação com os Estados Unidos e com a Coreia do Sul. Se isso acontecer, a liberdade vai chegar na Coreia do Norte.
Porque na divisa, sabe o que a igreja da China fez? Montou casas, refeitórios, igreja. Quando os chineses do norte pulam correndo para a China, já estão esperando de braço aberto. E ali aqueles coreanos do norte têm onde dormir, têm onde comer, e o evangelho deles, que em vez de eles voltar para ficar na China, eles voltam para a Coreia, vai ser missionários. A Coreia do Sul, que há algumas dezenas de anos atrás tinha só favela. Veja isso. Crise econômica arrasada, corrupto, igual o Brasil para todo lado. Mas a igreja existente, através de Paul Show e outros missionários da Coreia do Sul, abraçaram o palácio do governo e passaram a noite orando e tomaram uma posição. Todas as igrejas, vamos começar a orar às 4h30 da manhã, não pararam até hoje. A Coreia mudou. É o segundo país mais missionário do mundo e é o segundo país de maior economia do mundo. Não tem mais favela. E os templos? Há 25 mil pessoas sentadas, 30 mil. A Coreia hoje tem 70% de evangélicos. Isso é missão, isso é missão, isso é missão. Eu tive o privilégio de, quando o Paul Show veio ao Brasil, de recebê-lo. Quando ele chegou aqui no aeroporto de Cumbica, eu fiz parte da comitiva para levá-lo ao Pacaembu, onde ele pregou aqui no estádio principal do Pacaembu. Ele agora já continua debaixo do poder de Deus e fazendo o que? Missão. Até no Brasil, eu dei aula no Instituto Coreano, eles me chamaram para dar, para preparar mais missionários. A própria Coreia do Sul tem missionário pago aqui no Brasil. Irmãos, e nós estamos cheios de gente aqui com potencial. Falta o quê? Só falta você entender que você é missionário, que você é missionário. Mas aonde? Quando você for para a tua casa, já dá para fazer missão na rua. Dá um folhetozinho aí. Você encontrar alguém, só fala que é do sábado. Olha isso aqui. Eu tenho um grande amigo, desembargador, que está na televisão sempre. Ele é em leis, um homem catedrático, e ele aceitou Jesus. Bom, quando ele saiu do tribunal, deu sábado na Praça da Sé, uma velhinha passou por ele. Deixa eu pegar isso aqui. Pegou um folhetinho dela e disse: doutor, cabecinha branca, é isso aqui, da palavra de Deus, vai mudar a tua vida. Ele muito educado, pois não, Senhor. Pegou o folheto e não conseguiu ligar o carro. O Espírito Santo fez ele ler. E quem conversa com o pecador é o Espírito Santo. Vê aí. Quando ele acabou de ler, a lágrima estava descendo. Desembargador chorando. Foi para casa chorando. Quando chegou em casa, chorando com a família: o que aconteceu? O que aconteceu? Porque os desembargadores são ameaçados de morte, tanta coisa. O que aconteceu? Senta todo mundo aí. Ouça o meu folheto. Quando ele acabou de ler o folheto, toda a família estava. E um carinho naquele folheto: Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele falou: Paulo, eu fui lá, eu e minha família somos salvos. Mas eu estou cansado já de andar na Praça da Sé, fazendo o quê? Procurando a velhinha. Eu quero dar um abraço nela, pastor. Nunca mais encontrei. Ele só me encontrou aqui, mas vai encontrar no céu. Só vai ver receber a coroa. O tanto diamante que é a sua família, que é a sua pessoa, queridos, fazer missão está na porta para fora da tua casa, daí no teu trabalho, aonde você estiver, você é uma missionária, você é um missionário, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você estiver, faça a missão. O mundo está esperando. Eu já vou encerrar já. Eu vinha de Miami para o Brasil, estou no avião, escolho uma janela para ficar tranquilo, para não perturbar ninguém, não ser perturbado. Mas do meu lado não chegava o passageiro.
E o avião lotou. Eu falei, glória a Deus. Botou ele com o pé e dormi. Aí entrou uma mulher, foi ela. E ela foi até lá, quando chegou no banco, eu estou sentado lá, ela tem que sentar aqui. Ela ficou olhando para mim, olhando para mim, olhando para mim. Eu falei, algum problema, senhora? Será que eu estou no lugar errado? Eu falei, não. O que está acontecendo? Eu quero saber o que é que o senhor tem. Eu falei, eu estou vendo uma luz. Eu estou vendo uma luz do senhor. Eu falei, senta aí. Eu sou crente de Jesus. Por misericórdia, sou pastor. O senhor é pastor? Tem Bíblia aí? Tem, senhora. Está aqui em cima, deixa eu pegar minha Bíblia. 8 horas de Bíblia até Guarulhos. É missão. Quando veio o negócio para o Brasil e sentou-se o pastor e começou a olhar a Bíblia do lado dele, tem um engenheiro. E aquele homem preocupado, não pegou, falou: o que o senhor está lendo? Estou lendo a santa e gloriosa palavra de Deus. O que é Bíblia? Não creio. Eu não creio nisso. É claro, o senhor faz o quê? O senhor é guerreiro, o senhor mexe com números. Eu mexo com Bíblia. Aí, de repente, uma pane e o avião parece que vai cair. E turbulência. Eu já peguei turbulência da Bíblia. E começa os próprios comissários apavorados, o povo gritando. E vai cair, o pastor lendo a Bíblia. O engenheiro falou: o pastor, o senhor não está preocupado, não? O avião vai cair mesmo. E eu daqui para o céu. Salve, como que é isso? O senhor quer saber o que é? E o avião cai e não cai. E ele fala Jesus para aquele homem e falou: o senhor quer ser salvo? Quero! Quer ir para o céu? Quero! Eu aceito a Jesus, você deixa eu orar pelo senhor. Quando ele disse amém, a turbulência foi embora e ele disse: para o coração de Deus e no teu também. Vocês me dão mais um minutinho? Eu preciso contar uma história. 1906, na Suécia, na cidade de Vargo, uma linda cidade. Posso falar mais 10 minutos, meu pastor? Ainda bem que eu dei 40 minutos. Aí ele não vai puxar meu pastor. Lá na Suécia, 1906, tinha 2 jovens, Daniel Weber e Guravich, batistas. Mas a chama ardia. Queremos fazer missão, vamos para os Estados Unidos. Aí pegaram o navio, foram para os Estados Unidos. Pegaram os Estados Unidos, foram para a igreja. Aí vamos trabalhar, instalação, fazenda, construção civil. E eles já estavam querendo fazer missão. Aí vem o avivamento nos Estados Unidos, na Rua Azusa, 1906. Chega um negro alto, chamado Alvo. E quando esse homem dobrava o joelho e abaixava a cabeça, quem estivesse na igreja era batizado com o Espírito Santo. Foi o maior avivamento que a América experimentou. Foi com um negro cheio do Espírito Santo. E a notícia correu e Daniel olhou para o navio e disse: vamos lá. E os dois foram para o culto na Rua Azusa. Sentaram lá. Quando o negro levanta e bota a cara no chão, eles foram e começaram a falar em outras línguas. Aí que acendeu o chão, queimou a chama. E agora Deus fala com eles: vou mandar vocês para o Pará. Aonde que é o Pará? Pega o mapa mundo e vamos procurar o Pará. Vamos procurar o Pará. E quando eles acharam o Pará, estava no Brasil. Lá no norte, pegaram o navio São Clemente. E mais de 40 dias viajando naquele navio a vapor. Já dentro do navio, já ganharam alma.
veio para parar, foi parar no mar. Lá vai os dois com $50 só no bolso. Nós vamos para onde? Aí viram lá aquela rua cheia de mangueira, aqueles bancos grandes. Ali está nosso hotel, vamos falar. Aí sentaram nos bancos. Aí veio o café da manhã. Diga, manga. Chegou a hora do almoço. Diga. Chegou a hora de jantar. Foi assim que começou. Sem salário, sem casa e sem igreja. Mas eles estão lá falando em igreja. Aí vem um marinheiro brasileiro crente. Viu eles conversando em igreja, parou. Você fala inglês? Somos missionários. Estamos vindo dos Estados Unidos a mandar de Deus. Aonde vocês vão ficar? Não tem lugar. Tem. Tem um porão de uma igreja aqui em Batista. Chegou lá, o pastor autorizou eles morarem lá. Mas lá eles começaram a orar. E tinha 18 pessoas. Aí Jesus batiza a irmã Celina de Albuquerque, a primeira crente com o Espírito Santo. Aí depois da Celina, Jesus batizou os 18. Aí o pastor da Igreja Batista mandou todo mundo embora. Parou a obra? Parou não. A obra continuou. Daniel trabalhava de dia de soldador numa empresa. E o navio estudava português. À noite, Daniel estava cansado, mas ele recebia aula de português no navio. E aprendeu logo uma mensagem em português tremenda. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo vai voltar. 1910, a nossa querida igreja foi fundada no Belém do Pará. Agora, imagine, as almas começaram a aceitar Jesus. 1912, a Assembleia no Brasil enviou o primeiro missionário. Para onde? Para Portugal. Quem abriu o trabalho da Assembleia em Portugal foi no Brasil, irmão. Através do pastor Plácido, que vai para Portugal. A igreja, vamos mandar o primeiro missionário. Não tinha condição, mas mandou. E deu tudo certo. E esse evangelho incendiou o Brasil. Eu queria contar muitas histórias de Vigre e Daniel, mas a hora não permite. Mas no nosso querido Brasil, o evangelho chegou primeiro no norte e no nordeste. Mas em 1924, uma família de pernambucano, tem pernambucano aqui? Oh, glória! Pegaram um navio em Pernambuco, vieram parar em Santos, não tem nenhum pastor, tudo crente, o pastor também é crente. E a igreja cresceu em Santos, sem pastor. Aí os irmãos de Pernambuco escrevem e dizem: começamos uma obra em São Paulo, na cidade de Santos, e envia um pastor. Quem veio? Daniel Berg. Começou a obra em Santos em 1924. E quando chegou em 1927, subiram para o Planalto aqui em São Paulo. Quem subiu? Daniel Berg. E uma caravana de pernambucanos. E aí, abrindo o trabalho em São Paulo, no ano de 1927, no dia 18 de novembro. Esse trabalho que hoje está em Madureira, na Missão, em outro lugar, foram abertos pelos pernambucanos. É os pernambucanos aí para dar glória. E Leocádio Pai aceitou Jesus com o missionário Simão Lundgren em 1934, por aí. E meu pai foi batizado, aprendeu música e tocou na primeira banda da Assembleia de Deus. A história está lá para quem vê, aquela foto, banda da Assembleia de Deus, 1937. Meu velho está lá tocando trombone. E morreu tocando trombone. E cresceu, invadiu
nesse estado. Né? Hoje nós temos aí a Assembleia de Deus em todo o estado de São Paulo. Obra de quem? De Santo. Nós somos dele, únicos. Em 1980, Daniel Beck estava vivo ainda. E eu tive o prazer de abraçá-lo. Quando ele chega lá no Alcântara Machado, o pastor Cícero apresenta que está o nosso missionário Daniel Beck, já velhinho. E eu fui abraçá-lo. E como é que ele acabou? Doente em um hospital, já com muita idade. O seu quarto, onde ele estava, ali sendo cuidado. De vez em quando o médico chegava, cadê o Daniel? As enfermeiras diziam, não dá para segurar tudo. Porque ele está de sala em sala dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus dá vontade. Senhor Daniel, o senhor precisa de repouso, não pode sair da cama. Vou pôr uma enfermeira aí. Aí colocou a enfermeira de plantão. A enfermeira tem que ouvir 24 horas. Jesus salva. Jesus morrendo e fazendo missão. Até que a enfermidade tomou conta, a idade, ele não pôde levantar mais, o seu fim estava chegando. Parentes e pastores encheram aquela enfermaria e ele estava como dormindo. De repente todos ouviram uma voz e tudo parou. Daniel! Aleluia! Ele abriu os olhos e disse, eis-me aqui, Senhor. Foi embora. Casal de missionários, depois de 30 anos, já velhos na igreja, manda passagem de avião, retornasse ao Brasil. Quando eles chegaram no aeroporto, tinha um tapete vermelho e uma banda de música, e ele olhou para a mulher e disse, olha que bênção. O pastor mandou passagem e ainda mandou a banda de música. E um tapete vermelho. Valeu a pena. Não é? Aí quando vão descer, o comandante diz, não desçam ninguém, e tem algumas autoridades para descer.